Vocês não estão me vendo? Agora sim, vocês estão vendo um cara bonito aí? Sou eu mesmo. Tá bom. Uhum. Compartilhar, né? Compartilhado. Oh, Deus. Uhum. Tudo aí, tudo pronto. 21h03. Dá mais um tempinho, né? Tá muito cedo. É que a turma entra um pouquinho depois. Rapaz do céu. Então, minha aula 10 desapareceu. Vou ter que escrever tudo de novo. Caramba. Ainda bem que sobrou o PDF aqui. Som. E aí, vamos começar? Eu não tenho muita paciência de ficar esperando, viu? Vambora. Mais um minuto, vai. Pelo amor de Deus. Bom, a aula de hoje é sobre projetos, né? Também projetos, só que de observadores de estado. Então, o objetivo da aula é compreender os conceitos relacionados aos observadores de estados ou estimadores de estados e suas aplicações, né? Já temos discutido um pouco sobre isso, né, nas aulas que tenho feito. A gente sempre vai antecipando, né, as coisas e tenho falado já sobre isso. Então, vamos lá. Os observadores de estado, eles permitem acesso aos estados de um sistema real por meio da estimação dos estados, né? Então, a gente vai estimar. Em princípio, se o sistema for completamente observável, significa que o sistema permite estimar, dentro de um intervalo de tempo finito, todos os estados da planta, do sistema que você está, cujo modelo você construiu, né? Isso é possível por meio da observação dos vetores de entrada da planta, U, e das saídas. Então, se eu tiver acesso à entrada da planta, que é o esforço de controle, e tiver acesso à saída da planta, em tese é possível observar todos os estados, ou seja, o sistema seria então completamente observável. Quando que os observadores são utilizados? Os observadores de estados, eles são utilizados quando as variáveis de estado que eu
preciso ter acesso para poder fazer o projeto de realimentação de estado, não estão acessíveis. Não importa aqui qual a razão da variável de estado não estar acessível, né? Importa que ela não está acessível e quando eu quero fazer uma realimentação de estados, mas eu não tenho acesso a todos os estados, então essa realimentação de estados seria inviável, né? Não poderia alocar todos os polos do sistema nas posições desejadas, por falta de acesso a algum estado. Então, quando eu não posso acessar uma variável de estado, por alguma dificuldade de instalação de um sensor ou inviabilidade prática ou inviabilidade econômica, nestes casos, eu posso lançar a mão do observador de estado, né? Para quê? Para ter acesso a esses estados que, na prática, não são acessíveis. Então, um observador, o que, que ele é? Ele é um modelo que é desenvolvido no espaço de estados e ele torna possível, se o sistema é completamente observável, acessar todos os estados de um sistema e, deste modo, esse observador torna possível o projeto ou a realimentação de estados. Tá claro aí, né? Sim. Então vamos lá novamente discutir o conceito. Isso aqui o professor Fábio deve já ter discutido no laboratório. Então, um observador ele é um simulador de um sistema real, que ele pode ser implementado dentro de um computador, uma CPU ou de um microcontrolador, e ele é capaz de seguir o sistema real, seguir os estados de um sistema real, disponibilizando as variáveis de estado estimadas do sistema real. Então, ele estima, né? Então, essa figurinha... Esse negócio está grudando aqui no meu braço. Essa figurinha que está aqui ao lado, né? Peraí que eu perdi. Então, tenho aqui o sistema real e o modelo no espaço de estados. A ideia é a seguinte, ó. Se eu excitar com o mesmo sinal, a mesma entrada, a planta real e o modelo, é de se supor que a saída real seja igual à saída do modelo. A pergunta que a gente precisa fazer é: isso é possível na prática? Quando isso é possível, né? É possível? Há razões para que isso aqui não seja verdade, né? Quais razões? Provavelmente está escrito depois, mas já vou falar agora. As razões são simples. Por exemplo, eu posso estar excitando a planta real e o modelo com o mesmo sinal, mas na planta real pode ocorrer uma perturbação que não afetou o modelo, né? Entrou lá uma carga adicional na planta real. Isso faz com que a saída da planta seja diferente da saída do modelo. Esse é um exemplo. Uma outra possibilidade é eu excito o sistema, os dois, mas a planta real não está na mesma condição inicial que o modelo. Se, não, se parte de condição inicial diferente, saída
do modelo e a saída real, de novo, ficam diferentes. Né? Além disso, também a gente pode citar como dificuldade para fazer a saída real e do modelo serem iguais, é uma imprecisão no modelo, né? Eu posso ter um modelo com uma precisão diferente, né? A modelagem não está com a precisão ou exatidão necessária para que seja igual à planta real. Isso não é possível, né? Por quê? Porque na prática existem não linearidades que não necessariamente a gente conhece, não são previsíveis todas as não linearidades. Algumas sim, mas nem todas. Então, se essas não linearidades forem consideradas no modelo, não foram modeladas, mais uma razão para que as duas saídas sejam diferentes. Então, na prática, a saída real é diferente da saída do modelo. Mas o observador de estado, ele não tem o objetivo de obter uma saída exatamente igual, né? A gente quer estimar os estados, mas para isso eu preciso usar a saída, né? O que eu posso fazer para resolver esse problema? O que foi pensado foi o seguinte: olha, já que eu tenho acesso à saída real e à saída do modelo, eu posso comparar essas duas saídas e verifico a diferença entre essas duas, o erro, e realimento no modelo, de modo a minimizar a diferença entre a saída real e a saída estimada. Deste modo, é de se supor que, se essa diferença for minimizada, significa que os estados do modelo estão seguindo os estados da planta real. É esta suposição que é feita, né? Então, caso a diferença entre saída real e observada sejam minimizadas, é de se supor que a diferença entre os estados também sejam minimizados. Certo? Opa. Então é isso que está escrito aí, que eu já acabei falando antes, né? Vou reler aqui. Assim, no modelo do observador de estado, nós procuramos, né, minimizar o erro entre saída real e saída estimada. A minimização do erro entre as saídas ela é feita por meio da realimentação do erro entre saída real e saída estimada, a fim de corrigir, né, o vetor de estados que eu quero estimar do observador de estado, e assim torna-se possível seguir os estados da planta real. Então, é isso que é feito, né? Ora, para tornar esse observador de estados um seguidor de estados eficiente, nós colocamos os polos de malha fechada do observador bem à esquerda, no plano S. Quer dizer, quanto mais à esquerda estão os polos de malha fechada, mais rápida é a resposta, né, do sistema. Né? Então, quanto mais à esquerda, significa constante de tempo pequena, de baixos valores. De modo que o observador, para que o observador seja corrigido, né, rapidamente. Quer dizer, o observador corrige rapidamente o erro entre saída real e saída estimada. Por quê? Porque os polos de malha fechada do observador, da realimentação do observador,
é colocada bem à esquerda. Então, a alocação de polos do observador é feita por meio da realimentação de um ganho H, que é multiplicado pelo erro de observação entre saída real e saída estimada. Tá claro aí, pessoal? Até aí? Sim. Assim. Ok. Então, aqui vamos ao equacionamento, né? Então, vejam aqui, né? Eu tenho uma planta real, aqui um sistema real. Ok? Aqui. Eu estou excitando a planta real e o observador, esse modelo que está aqui embaixo. Observador. O observador ele é excitado com a mesma excitação da planta e a saída da planta. Isso é o que entra no observador. O observador é o modelo de estados do sistema, né? O x ponto observado, ele é igual a quanto? AX, aqui é o x chapéu, né? AX chapéu, x' é o AX, x ponto, chapéu é igual a x chapéu mais b u mais quem? H vezes quem? Y menos Y chapéu. Então, aqui tem a realimentação do observador para quê? Minimizar o erro entre a saída real e a saída observada, e minimizando este erro, eu estou tornando o observador, faltou um chapéu aqui, viu? Um seguidor dos estados da planta real. Aqui tem os estados reais da planta real. Esse cara aqui está seguindo os estados da planta real. Por que ele segue? Porque ele minimiza o erro entre saída real e saída observada. Então vamos ver esse equacionamento então, né? Então, a planta é x ponto é igual a x mais bu. O y da planta, saída da planta real, modelo, y é cx mais du. O observador, a equação de estado do observador é ax observado mais bu mais hy menos y observado. Aqui, né? Que é o que eu falei, né? Ax observado mais bu mais h vezes y menos y observado. Beleza? E o y observado é igual a cx observado. Estou falando observado, mas é do observador, tá? Mais du, certo? Muito bem. Agora, se eu fizer uma substituição aqui, o y é cx da planta real e o y do observador é o cx do observador, certo? Então, vou trocar essas duas variáveis por cx e cx chapéu. Trocando, então, o c é comum, nos dois termos fica comum aqui, né? Então, ficou hcx menos x observado. Então, repare que, de fato, né, a equação de estado só não dependeu da saída, dependeu dos estados. Então, ela passou a ser um observador de estados e não um observador da saída. Quer dizer, na verdade, é diferente, né? Observando a saída, nós conseguimos observar os estados. Então, o x ponto chapéu é igual a x chapéu mais bu mais hc x menos x chapéu. Subtraindo, então, a primeira equação 1 da equação 5, eu vou ter x ponto menos x ponto chapéu é igual a x menos
AX chapéu, né? AX menos X chapéu, está aqui, né? AX menos X chapéu. BU foi embora, menos HC X menos X chapéu. Está aqui, né? HC menos HCX menos X chapéu. Ok? Muito bom. Chamando essa diferença entre os estados da planta real e do observador como erro, o erro de observação de estados é a diferença entre os estados real, da planta real, e os estados do modelo, do observador. Então, eu posso escrever que essa equação, ela passa a ser, então, a derivada do erro de observação é A menos HC vezes o erro de observação. Certo? Essa matriz A menos HC é chamada de matriz de erro do observador de estado. Essa aqui é a equação de erro do observador de estados. Ok? Dúvidas? Sem dúvidas aqui. Muito bem. Então, como é que nós fazemos o projeto de um observador de estados? Ele é bem similar à realimentação de estados que nós vimos na aula passada. Então, análogo à realimentação de estados, para projetar a matriz de ganho HA do observador, eu preciso definir as posições dos polos de malha fechada desejados para o observador. E a partir dessas posições de polos desejados, eu calculo o polinômio do observador resultante. E daí eu comparo, né, esse polinômio obtido da matriz de erro do observador com o polinômio de malha fechada desejado. Pronto. Então, o polinômio do observador é obtido de que jeito? SI menos a matriz de erro do observador, que é A menos HC. Daqui sai um polinômio. E daqui eu tenho o polinômio desejado. Comparo os dois, acho os coeficientes de ganho da matriz H. Muito parecido com a realimentação de estados, que era A menos BK. Aqui é A menos HC. Nós estamos calculando essa matriz de ganho aqui. Ó. Ok? Vamos a um exemplo, então. Então, considere um sistema cuja equação de estados é dada aqui e a equação de saída é dada aqui. Olhando para esse sistema, eu não consigo concluir nada, né? Eu não sei se ele é observável, nem controlável. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, eu devia verificar se ele é controlável e se ele é observável, para aí sair projetando, né? Mas, como é um exemplo aí do livro, a gente nem conferiu nada, só acreditou e saiu fazendo, certo? Então, vamos lá. Projete um observador de estados para esse sistema, de modo que o observador tenha polos em menos mais ou menos 10. J. Quando ele fala isso aqui, ele está dizendo que o tempo de acomodação do observador vai ser de 4 décimos de segundo, né? Parte real aqui é 10, 4 décimos. Significa dizer que em 0,4 segundos o observador vai estar seguindo ou estabilizado sobre o estado da planta real. O que eu quero dizer com isso? Suponha que a planta real está caminhando lá num estado, numa posição. De repente, a planta real muda. O observador
estava seguindo essa planta coladinho em cima. Quando a planta mudou, o observador fez o quê? Colou lá em cima, logo em seguida. Quanto tempo ele demorou para estabilizar sobre a planta? Quanto tempo? Tempo de acomodação. Nesse caso aqui vai ser 0,4 segundos. Entendeu? Quando a planta muda de lugar, o observador passa por um transitório e estabiliza. Como se fosse uma resposta de um sistema mesmo, saída. Só que aqui ele está seguindo, na verdade, ele está minimizando essa diferença aqui. Ó. Então, era saída real, saída estimada. Quando uma muda, o outro vai seguir. O observador vai seguir aquela real. Tá claro? Muito bem. Então, para ter polos em menos 10 mais ou menos J10, que corresponde a isso aqui, né? 0,4, o polinômio de malha fechada tem que ser quanto? É S mais 10 ao quadrado, acabei não escrevendo aqui, né? S mais alfa ao quadrado, mais ômega d, que é 10 também ao quadrado. Então, tá aqui, né? S quadrado mais 20S mais 200, né? A matriz de erro do observador é quanto? A menos HC. Então, A menos H1, H2. Por que H1, H2? Porque eu tenho dois estados. Um C é 1, 0, está aqui. Então, isso aqui vai dar quanto? 3 menos H1, 1 menos 0. Menos 1 menos H2, 0 menos 0. Né? Certo? Essa matriz A menos HC é a matriz de erro do observador. Agora eu acho o polinômio característico dessa matriz. Basta fazer o determinante dela. Na verdade, tem que fazer S vezes I menos A0. Então, SI menos A0 vai ser quanto? S menos 3 menos H1. Então, tá aqui, ó. S mais 3 mais H1. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 1, menos H2. Está aqui, 1 mais H2. E S menos 0. É S. Então, acho o determinante, S quadrado, mais 3 mais H1S, mais 1 mais H2. Pronto, esse é o polinômio resultante da realimentação H. Então, eu vou comparar esse polinômio, esse menos A menos HC, com o polinômio desejado, termo a termo. Então, 3 mais H1 é igual a 20, resulta H1 igual a 17. E 1 mais H2 é igual a 200, então H2 é igual a 199. Então, H é uma matriz de ganho que vale 17 e 199. Cuidado com a matriz H, que ela é uma matriz coluna. Tá ok? Não vai me colocar uma matriz linha, pelo amor de Deus. Tá bom? Se eu colocar uma matriz linha aqui no H, o observador não funciona, não consegue fazer a conta. Ele não funciona. Tem que ser matriz coluna para ser dimensionalmente correto. Tudo bem? Ok. Então, observações, né? Quando o sistema, da mesma forma que na realimentação de estados, o observador de estados também poderia ter sido calculado comparando o polinômio de malha aberta com o polinômio do observador. Mas para isso, o observador precisa estar na forma canônica observável. Então, se estiver na forma canônica observável, basta comparar o polinômio de malha
desejado com o polinômio de malha aberta da planta. Como esse sistema está na forma canônica de observador, então eu calculo o polinômio SI menos A, quadrado mais 3S mais 1, e comparo direto, termo a termo, com o polinômio de malha fechada desejado. Olha lá, resultou mesma matriz de ganho. Ok? Mas só foi possível fazer isto, por quê? Porque a planta está na forma de observador. A planta original está na forma de observador. Tá ok? Beleza? Beleza, professor. Bom, do mesmo jeito que existe a fórmula de Ackermann para calcular os ganhos K de realimentação de estados, também existe a fórmula de Ackermann modificada para observador para calcular a matriz de ganho H diretamente, independente do modelo. Não interessa se o modelo está ou não na forma canônica. Qualquer modelo vai funcionar. Então, essa aqui é a fórmula de Ackermann modificada para observador. Como que ela é? A matriz H é o polinômio de malha fechada desejado avaliado com a matriz A, vezes a matriz de observabilidade inversa da matriz de observabilidade, vezes 0,0001. Então, MO é a matriz de observabilidade. PEA é o polinômio de erro, né, do observador avaliado com a matriz A. É o polinômio de malha fechada desejado para o observador avaliado com a matriz A. Então, vamos fazer essa conta. Então, vou repetir aí o exemplo, né? É outro. Esse aqui é outro. Então, vamos lá. Olha esse modelo, né? Obter a matriz de ganho K para o sistema dado, para que o sistema dado tenha polos de malha fechada em menos 10 mais ou menos 10. Então, já sabemos qual é o polinômio de malha fechada. Então, ele deu x ponto é igual a 1, 2, menos 3, menos 4x, mais 1, 2u, e y é 1, 0. Então, repara que o sistema não está na forma canônica, nem observável, nem está na forma diagonal, não está na forma canônica controlável, está numa forma genérica qualquer aí. Então, para calcular a matriz de controlabilidade, obter a matriz de ganho K, desculpe. Aqui não é observador. Mas o que esse exemplo está fazendo aqui? Espera um pouquinho, deixa eu olhar para lembrar o que eu fiz. Não sei porque. Eu fiz as duas coisas aqui, tá? Volta. Então, espera aí, antes de eu começar o exemplo, vamos voltar aqui. Até a fórmula de Ackermann modificada, tudo bem? Sim, professor, tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. Esse aqui é um exercício que é para obter primeiro a matriz de ganho K dessa planta dada, para que o sistema tenha polos em menos 10 mais ou menos 10. Então, calculei aqui utilizando a fórmula de Ackermann. Então, é o polinômio. Está meio confuso aqui, né? Eu misturei tudo aqui, viu? Acho que eu estou maluco. Matriz de ganho. Aqui, então, devia ser H, porque eu calculei H, tá? Aqui, ó.
corrigir o enunciado. H, obter a matriz de ganho H para que o sistema dado tenha polos, malha fechada em menos 10 mais ou menos 10. Quando fala H, está falando de observador. Então, aqui é H. Então, H é PO em A, MO a menos 1, 0 e 1. Porque são dois estados, então 0 e 1. Matriz de observabilidade. Agora fez sentido, né? C vezes A. Então, matriz C é 1, 0, está aqui. E C vezes A tem que fazer essa conta. C vezes a matriz A. Então, dá 1 menos 0, dá 1. 1. 2 menos 0. Então, dá 2. Tá aqui. Então, CA. Agora, acha a inversa dessa matriz. Determinante é 2 e a adjunta troca aqui a diagonal principal e inverte o sinal da diagonal secundária. E aí divide. 2 por 2 dá 1, menos meio, 0 e meio. Essa é a matriz inversa da matriz de observabilidade. O polinômio desejado é polinômio de malha fechada desejado para o observador é S mais 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso aqui, né? Então, ele é quanto? S quadrado mais 20S mais 200, né? Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, mais 10 ao quadrado. Está aqui. Muito bem. Então, agora eu vou pegar no lugar do S, vou substituir pela matriz A e calcular. Então, eu vou calcular a matriz A ao quadrado mais 20 vezes a matriz A mais 200 vezes a matriz identidade, porque eu tenho que fazer a soma de matrizes. Então, o 200, que é um escalar, tem que virar uma matriz. Vai virar 200, 200 aqui. Feita essa continha, resultou o polinômio avaliado em A, esse aqui, essa matriz. Então, agora é só colocar, né? Esse polinômio, resultado do polinômio avaliado em A, matriz inversa da matriz de observabilidade, vezes 0 e 1. Faz a conta, deu 17,65. Então, esse é o ganho de realimentação H para um observador de estados desse sistema aí. Ok? Eu calculei de novo usando a definição original. Então, eu calculei A menos HC. Então, eu fiz A menos H1, H2, C, 1, 0. Então, vai ficar 1 menos H1, 2 menos 0, é 2, menos 3 menos H2 e menos 4 menos 0. Está aqui, menos 4. Então, SI menos A0. Tá. S menos 1 mais H1, menos 2, 3 mais H2 e S mais 4. Então, vai dar S quadrado, aí vai dar menos 4H1 mais S, né? Menos 4H1, guarda lá. Aqui deu 4S menos S, então deu 3S. Aí faz a conta aí, né? Tem que fazer por partes aí para achar os coeficientes todos, ok? Achou todo mundo? Achei. Aí compara com o polinômio desejado. Então, vai ser 3 mais H1 igual a 20
E 2 mais 4H1 mais 2H2 igual a 200. Faz a conta. Veja que deu o mesmo valor do caso anterior, né? Isso aqui também nunca falha, tá? Esse modelo, ou esta forma de resolver, nunca falha. Tanto faz o Ackermann modificado para o observador ou A menos HC. Nunca falha. E aí, vou deixar esse exercício também para vocês fazerem. Não precisa enviar. Não precisa enviar. Tá ok? É só fazer, estudar. É só vocês estudarem, tá? Então vamos lá. E aí eu vou comentar algumas coisinhas, né? Então, tá aqui um sistema que tem dois estados. Ele tem um servomotor, uma redução, um taco gerador e um sensor de posição aqui. Então ele tem saída de posição, medida aqui, saída de velocidade, medida aqui. Então tem dois estados, né? Posição e velocidade. E tem uma entrada aqui antes do amplificador de potência que alimenta o motor. Então, a figura ao lado é um sistema constituído por um amplificador de potência, servo motor CC, redução, taco gerador e potenciômetro sensor. O modelo do sistema é dado por, esse é o mesmo que vocês fizeram no laboratório, tá? Menos 4 x1, 0 x2 mais 4u, 10 x1, 0 x2 mais 0u. E o y é 0, 1 x2, né? Ok? Então, está saindo aqui, ó, x2 é a posição e x1 é a velocidade do taco. Projete os ganhos H de um observador de estados para que o mesmo apresente tempo de acomodação 0,1 segundo e coeficiente de amortecimento igual a 1. Ok? Então ele quer que o sistema estabilize em um tempo de acomodação igual a 0,1 segundo. 4 sobre alfa é 0,1, então alfa é igual a 40, certo? Então a parte real do polo é 40. E a parte imaginária? Depende disso aqui, ó. Se vocês me falarem o que significa zeta igual a 1, vocês vão descobrir qual que é o ômega d. Certo? Certo. Então, nesse caso aqui, ó, o observador, pessoal, vai ficar bem nítido, né? Ó, sendo o sistema completamente observável, e né? Vocês não podem fazer a conta para checar, né? Para saber se é observável, calcula matriz de observabilidade, né? Vamos calcular aqui, ó. C é 0,1 e C vezes A, 0,10, 0,0. Então, determinante de MO dá quanto? Menos 10. Menos 10 é diferente de zero, portanto, diferente de zero, o que implica que é observável, certo? Então, é completamente observável, certo? Sendo completamente observável, quando eu montar o diagrama do observador de estados, vou pegar ele aqui, então significa que todos os estados aqui, ó,
daquela planta são estimados pelo modelo. Isso significa o que nessa planta? Significa que eu posso economizar essa conexão aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Então, tudo isso aqui, ó, eu posso tirar. Não preciso disso. Por quê? Porque eu posso usar o observador, aquele modelo que eu mostrei lá, rodando numa CPU de um computador ou num microcontrolador, eu posso fazer a medida dessa velocidade através do observador. E foi inclusive o que vocês fizeram lá com o sensor virtual de velocidade. Vocês eliminaram isso aqui. E eliminar isso aqui não é eliminar algo que custa barato, né? Depende desse acoplamento mecânico aqui, ó. Digo, depende do diâmetro do eixo do motor em relação ao diâmetro do tacômetro. Você fala, professor, eu vi lá no laboratório da FEI, no kit, né? Esse diâmetro do tacômetro aqui é 5 milímetros de diâmetro. Tá bom. Então é baratinho. O motor também era 5 milímetros. O motor do kit, né? Agora pega um motor na prática. Por exemplo, vocês já ouviram falar de laminadores? Não. Não. Então, o que é um laminador? Um laminador, ele é... Sabe a lata de refrigerante? Ou de qualquer, né? Latinha? A espessura da chapa de alumínio ali é de 0,1 milímetro. Certo? 0,1 milímetro. Como é que fabrica essa chapa? Por exemplo, a Novelis fica, não sei, é Pindamonhangaba, por ali. Vou fazer um parênteses aqui. Laminador é assim, é um cilindro que estou fazendo simplificado, tá? Tem mais rolos aqui, correntes. Mas o laminador tem laminadores com, por exemplo, 4 cadeias, né? São cilindros de aço, né? Que ficam girando. Só que entra aqui, ó, porque aqui é a entrada. Entra um lingote de alumínio, uma barra de alumínio, com 70 centímetros de espessura. Uma largura aqui de 1,80 m, 180 centímetros. E, se não me engano, algo da ordem de 3 metros, né? 300 centímetros de comprimento. Então, essa barra de alumínio entra nesse cilindro e esse cilindro vai esmagando ela. Isso aqui entra a laminação a quente. Então, ele vai espremendo esse alumínio e ele vai diminuindo o diâmetro. Né? Chega na próxima, isso aqui espreme mais ainda. Aí diminui mais ainda. E assim sucessivamente até sair lá na frente. Aqui entrou com 70 centímetros, na laminação a quente saiu com 2,5. Certo? Aí ele vai, e saiu comprido, né? Uma bobinona bem comprida aí. Aí ele vai para a próxima cadeia de laminação, que é a laminação a frio. Aí ele entra com 2,5 e vai sair com 0,1. Mas tem outras espessuras, depende da aplicação. Bom,
que acontece? Um laminador desse tipo aqui, que isso aqui tem 500 metros de comprimento, né? O diâmetro do motor é de algo de 8 metros, assim. O motor tem 8 metros de diâmetro. Então, o eixo do motor tem 40 centímetros. Entendeu? Faz esse acoplamento aqui, então. Ó. Acopla um eixo de 40 centímetros com um eixo de 5 milímetros. É barato? Vai custar bem caro esse acoplamento. Então, não é fácil de ser feito. Certo? Então, se eu puder estimar essa velocidade, eu evito essa conexão mecânica aqui, que não custa barato, por exemplo. Ok? Ok. Então, por hoje é isso. Tentem fazer aí o exercício, né? Tentem não, né? Façam o exercício. O segredinho está aqui, ó. Só isso aqui significa algo que vocês já aprenderam lá no passado, tá? E se não conseguir, depois vocês avisam. E a gente retoma. Tá ok? Tá bom. Professor, Sim, eu consigo pedir para o senhor fazer a revisão de um exercício na minha prova hoje? consegue. Você Já poderia pediu. fazer? Você pode fazer esse favor para mim? Sim, claro. Só um instantinho que eu vou olhar aqui. Tá? Rafael? É Ah, Rafael? isso, Rafael Madureira. Tá. As minhas respostas eram trocadas. Eu acredito que seja pelo que a hora que eu fui fazer a conta, eu usei os valores trocados. Tá, entendi. Deixa eu parar de. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida sobre a matéria? Antes de eu pular lá para revisão? Everton e Gabriel? Não, né? Não, professor, aqui tá tranquilo. Então, Valeu. tá, nada. Vamos lá, eu vou parar de compartilhar. Aí eu vou olhar lá na página. Só um instantinho. Eu vou abrir aqui, tá? Tá bom, obrigado, professor. É, NEB. NEB, P1, 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 P1. Ouvido coçando. Notas. Só achar. Rafael. Rafael M. Torres, é isso? Isso, Você, quanto tirou na questão? Sabe? 067. É a primeira, se eu não me engano, professor. É que para mim muda a ordem, tá? Ah, tá. Mas já achei, eu já achei. Tá aqui. Modelo de estado de um sistema é. Ah, tá. Entendi. Ok. Sim, eu considero essa questão correta. Tá, É obrigado. que quando eu faço a questão, é difícil aqui de. A gente tem que direcionar a resposta. E nessa aqui eu não direcionei. Também nem dá, né? Eu vou falar, escolha o polo tal. Aí eu falo qual é o Sim, polo. sim. Uhum. Como, como eu não posso falar, eu arrisco e aí acontece isso e eu corrijo manualmente. Tá, obrigado. Professor, deixa eu só perguntar, como é que é calculada a média? É 0,505?
Espera um pouquinho só, deixa eu escrever aqui. Tá. Ok, agora eu tenho que mudar a nota aqui para 2. A média você sabe que eu não lembro mais, porque a gente tinha combinado. Deixa eu lembrar. Eu acho que vai ser 0,307 e o fator de laboratório vai até 1. Vai ser igual ao semestre passado. Tá. E aqueles exercícios que a gente fez no começo do semestre, professor, eles vão valer como laboratório, alguma coisa assim? Como é que Então, o semestre passado foi isso que aconteceu. Então, eles vão valer como laboratório. tá? E aí fica como fator 1. No máximo 1 é. Tá. Porque tinha sido diferente, mas aí como as provas P1 foram retiradas do calendário, oficialmente, né? Aí o coordenador da matéria, que é o professor Barbosa, resolveu fazer igual ao semestre anterior. Nós não tivemos P1, né, no semestre passado. Entendi. Tá, ok. Obrigado, professor. Agora tivemos, mas foi a critério de cada um. Então, ele falou, vou voltar para o critério 0307, porque aí acho que é melhor, né, nesse sistema à distância. Uhum. Tá? Tá. A P2 vai ser o mesmo estilo da P1, professor? Sim, mesmo estilo. Só que vai ser matéria acumulativa, né? Acumula, né? Uhum. Tá bom. Ok. Obrigado, professor. Já corrigiu? Não, daqui a pouco ele corrige aí, tá? Deixa Tá eu... bom. Não tem Tem que problema. fazer. Obrigado, professor. Boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Joia.